Bom, agora, depois desse papo legal, eu vou chamar aqui no palco. O próximo painel é um oferecimento da Winning. E eu já encontrei a galera da Winning, eu sei que está aí. Mas eu queria chamar aqui, para a gente falar de longevidade, o futuro do consumo, o Jean Martinez, founder e CEO. Vem. Falou. Bem, obrigado. Alô, alô, alô. Boa tarde, boa noite, YouPix. Prazer estar aqui, feliz de ver esse evento acontecer mais uma vez. A gente vem acompanhando a construção desse ecossistema, que é o ecossistema de influência, com muito prazer. E hoje eu vou falar sobre um conceito, assim, se tiver uma mensagem para todo mundo que está aqui na sala, é a gente realmente começar a ser muito intencional em separar o hype do trend. E entender quais são as diferenças fundamentais em a gente analisar dados, entender o que está acontecendo na cultura e identificar o que são aqueles movimentos efêmeros, passageiros, tipo o morango do amor, versus de tendências de comportamento realmente significativas, não efêmeras, e tendências que vêm aqui para transformar indústrias e comunidades inteiras. E eu vou ilustrar esse conceito com uma dessas tendências que lá na Winning a gente mapeia com dados, que é o movimento de longevidade. Esse gráfico mostra como esse assunto vem crescendo de relevância na cultura nos últimos 3 anos. E a primeira coisa importante de a gente notar é que ele é um comportamento não efêmero. Ele é um comportamento que está aqui para ficar. E faz sentido, né? A gente, como população, está vivendo mais e, com isso, um monte de coisas vão acontecer que impactam basicamente todas as indústrias e também todo mundo que trabalha com construção de marca, influência e por aí vai. Mas antes de eu entrar e mergulhar no assunto longevidade, rapidinho, quem aqui conhece a Winning, levanta a mão. Já estamos... a cada ano a gente vai melhorando. Quem aqui é cliente da Winning, levanta a mão. Então, beleza. Então, temos aqui várias pessoas que ainda não são nossos clientes. Mas só apresentar um pouquinho do que a gente faz. A Winning hoje é a empresa de tecnologia líder no mundo em ajudar marcas a mapear cultura com dados, com tecnologia. E, basicamente, o que a gente consegue fazer, vocês vão ver aqui no exemplo de longevidade, é ajudar qualquer empresa a entender o que está, de fato, acontecendo na cultura e encontrar quais são os lugares onde essa marca, onde esse negócio pode participar de forma autêntica e relevante. Hoje, mais da metade dos maiores anunciantes do Brasil já são Powered by Winning e, consequentemente, todas as decisões que essas marcas tomam em respeito das suas estratégias de influenciadores também partem dos nossos dados e a gente ajuda essas empresas a tomar melhores decisões que vão desde decisões de para onde eu devo focar na minha estratégia de inovação dentro da minha categoria, quais são as comunidades e audiências mais relevantes para a nossa marca, quais são territórios de marcas pertinentes e relevantes para a gente trabalhar, entre muitas outras coisas. E essas empresas todas que são Powered by Winning, imagina, o Google é nosso cliente, a Meta é nosso cliente, Netflix é cliente, Coca, ABI, Unilever, L'Oréal, Natura, por aí vai, são muito sofisticadas em marketing. E todas elas já tinham tudo que vocês podem imaginar de parceiros de insights, ferramentas de dados, né? Todo mundo já usa social listening há 10 anos. Então, a pergunta fundamental é por que eles todos estão adotando a Winning e escalando a Winning globalmente. Hoje, metade dos nossos clientes já são clientes fora do Brasil. Geralmente, começa a trabalhar com uma empresa aqui e dá muito certo e vai crescendo para outros países. Então, a pergunta fundamental é o que a gente está fazendo de tão diferente e de tão relevante para essas marcas todas? E a resposta é muito simples. A gente está ajudando essas empresas a enxergar coisas que elas não conseguiam enxergar antes, a entender cultura de uma forma que elas jamais tinham conseguido até então. E por que a gente consegue fazer isso? Porque há 10 anos atrás, quando a gente fundou a Winning, começou essa jornada, a gente nasceu com uma tese muito simples, que era a seguinte: se eu quero mapear com dados o que de fato é relevante para as pessoas, a melhor fonte de informação para tomar essa decisão não é o que as pessoas declaram, o que elas dizem. É isso que social listening mapeia, né? O que as pessoas estão mentioning, que elas estão falando. Por isso que é muito bom para a gestão de crise. Mas, apesar disso, as marcas 10 anos depois ainda estão tendo muita dificuldade de ser relevante. Focus group, pesquisas quantitativas também são insights todos declarados. E a verdade é que as pessoas fazem um monte de coisa que elas não dizem que fazem. E eu sempre dou o meu exemplo, passei dos 40 e, infelizmente, tenho gasto muito do meu share de atenção nos últimos anos, assistindo vídeos sobre como é que eu paro de perder cabelo.
E esse é o tipo de coisa que eu estou fazendo, que eu não vou lá no X, nenhum lugar, dizer, ei, gente, estou amarradão em ver esse tipo de conteúdo. E é isso que a gente consegue enxergar. Mas como é que a gente faz isso? Entendendo o comportamento de consumo de vídeo na internet. Então, a tecnologia da Winning nasce daí. A gente mapeia tudo que as pessoas estão assistindo no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Facebook, na Twitch, globalmente, mais plataformas vindo aí, com a nossa inteligência artificial, que se chama Zai. E eu prometo, gente, era uma AI antes do hype da AI, que é The Zeitgeist AI. A gente classifica vídeo a vídeo, entende sobre o que é esse conteúdo e qual é a audiência que está dedicando mais da sua atenção para esse tipo de assunto. E vai mapeando esse comportamento ao longo do tempo para identificar não só o que está hype, mas quais são essas tendências de comportamento não efêmeras e que vão causar, estão causando impactos estruturantes na forma de a gente pensar os negócios. E aí, com isso, a gente ajuda as marcas a tomar melhores decisões estratégicas. Decisões tanto de longo prazo, quanto decisões de curto prazo, e não só melhora suas estratégias, mas ajuda elas a medir melhor o quanto essas marcas estão sendo relevantes na cultura, com essa métrica que se chama share de atenção, que é uma métrica proprietária que eu não vou entrar muito em detalhe aqui hoje. E por que isso tudo é tão importante para as empresas no mundo de hoje? Porque as marcas estão tendo muita dificuldade. A gente viu aqui várias conversas falando sobre isso, a dificuldade das marcas de fato gerar engajamento autêntico, e os dados da Winning mostram isso. Quando a gente olha nos últimos 12 meses de forma agregada, tudo que foi assistido em conteúdo de vídeo sobre marcas, em verdinho está o que as marcas fizeram, seja nos seus canais próprios, seja com publis e parcerias com influenciadores pagos. Está tudo junto aqui na parte verde do gráfico. E em roxo é o que foi consumido sobre marcas feito pelas pessoas. UGC, orgânico, User-Generated Content. E o que os dados mostram, basicamente, é que as marcas, nos últimos 12 meses, elas capturaram 50% do share de visualizações, muito impulsionado por mídia paga, né? Você vai lá, bota a mídia por trás do conteúdo, ele é mais visto. Por isso, elas têm um share maior de visualizações. Mas, quando a gente olha para o share de engajamento, a performance é muito diferente. Mais de 70% do engajamento que existe por trás de conteúdo sobre marcas não vem nos conteúdos que as marcas fazem, seja elas mesmas, seja com influenciadores que ela contrata, e sim vem dos conteúdos que as pessoas fazem sobre marcas. E é isso que a gente ajuda a mudar. As marcas, quando começam a usar a tecnologia da Winning, entendem como ser mais relevantes na cultura, começam a ver uma mudança significativa nesses números, e tem um monte de cases incríveis Power by Winning aí, que muita gente não sabe que a tecnologia da Winning teve por trás. Vou citar 3 exemplos recentes. Quem viu aqui a cidade de São Paulo durante The Town com um monte de tênis brancos da Cif? Vocês viram? Cif, a marca de limpeza da Unilever? Essa é uma estratégia Power by Winning. A Winning ajudou, a Unilever é um grande cliente nosso, a gente ajudou o time da Cif a entender com os nossos dados que a marca ela tinha autenticidade, afinidade e relevância para se conectar com os sneakerheads, que é um público viciado em tênis, porque Cif realmente é muito bom para limpar tênis branco. E isso não fazia parte da estratégia da marca até então, depois disso virou toda a plataforma deles em música. Um outro caso bacana, quem toma Iopro aqui, levanta a mão. Iopro é um fenômeno cultural do Brasil, Power by Winning. Ano passado teve um case de inovação que ficou bem famoso, que foi o Iopro doce de leite, porque os nossos dados mostravam para eles que eles tinham uma grande oportunidade de conectar a marca com o universo de indulgência, sobremesa, e isso acabou virando a colaboração com a Havana e lançaram o Iopro doce de leite. Ano passado isso era só uma edição limitada, deu tanto certo que virou uma edição permanente e é um dos sabores mais vendidos do Brasil. E mais recentemente, quem viu aqui tudo que Bis está fazendo no mundo de futebol? Bis está bombando no mundo de futebol, Morumbi está aí, e é uma marca que está conseguindo conquistar um share de atenção no mundo de futebol, num território cultural onde as bets têm milhares de dinheiros a mais, simplesmente porque está sendo relevante. E toda a estratégia de Bis e da Mondelez no mundo de futebol é Power by Winning. Então, esses são só 3 exemplos, mas isso foi só para dar um pouquinho de contexto do que é a Winning, o que a gente faz e como as marcas usam a nossa informação. E como vocês podem imaginar, uma vez que a gente ajudou a Iopro a mapear e entender esse território de urgência, toda a decisão estratégica de influenciadores e de comunidades vem junto com isso, assim como em PIS e futebol e CIF no mundo de limpeza. E esse flywheel organiza um pouquinho como a nossa tecnologia entra no dia a dia das empresas. De novo, ajudando elas a melhorar
a forma de medir relevância cultural com share de atenção, depois melhorar a sua máquina de insights culturais, que melhoram os briefings criativos e que ajudam as marcas a criar coisas que de fato se conectam com a cultura e que engajam as pessoas. Show? Mas agora eu vou voltar para a longevidade. E vou trazer em números um pouquinho por que a gente tem que levar esse assunto muito a sério. Em todas as indústrias, em todos os negócios. A primeira coisa, a gente tem um reporte muito aprofundado, eu vou fazer só alguns highlights aqui. A primeira coisa interessante de perceber é que o assunto longevidade, ele traz um grande paradoxo. E esse paradoxo ele precisa ser entendido. Por um lado, a gente está vivendo mais, né, um presente, você tem mais tempo, você tem mais anos de vida, você tem, enfim, uma perspectiva de vida mais longeva, mas, por outro lado, você tem uma pressão cada vez maior sobre, cara, não parecer que estou envelhecendo. Ou, né? E esse paradoxo, ele está por trás de muitos dos movimentos que a gente vai contar para vocês agora. Eu vou focar em 4 verdades sobre longevidade que não são tão óbvias. São coisas que, pelo menos, a gente, na UIN, de tudo que a gente viu sendo criado e publicado sobre longevidade, a gente não viu ninguém falando desses pontos, que são pontos fundamentais que os dados mostram que merecem a nossa atenção. O primeiro deles é a gente entender que longevidade não é sobre economia prateada. Quem já ouviu esse termo aqui, economia prateada, levanta a mão? É um termo que vem sendo utilizado muito e de forma perfeita, né, para chamar a atenção da oportunidade das empresas olharem, né, para todo esse universo, esse público que tem cabelos brancos. Estou chegando lá. Mas o que os dados mostram é que longevidade não é relevante apenas para quem tem cabelos brancos. Uma das coisas que a gente consegue ver na Winning é qual é a audiência demográfica que de fato se conecta com qualquer assunto na cultura. E esse aqui é o dado real sobre quem são as pessoas que estão dedicando parte do seu share de atenção com o assunto longevidade. E diferente, né, da ideia de que longevidade é um assunto primordialmente relevante para quem, enfim, assim como eu, já está numa idade mais avançada, o que os dados mostram é que o pico de interesse sobre longevidade começa já entre os 25 e 34 anos. Tá? E aqui a gente tem mulheres em roxo, homens em verdinho. E é claro que isso acompanha a vida de todo mundo, mas e a gente vê esse gráfico mudando ano após ano e percebendo que esse é um assunto que vem virando pauta e conquistando a atenção das pessoas cada vez mais cedo. Né? E você tem um público bastante significativo de 18 a 24, você tem até alguns adolescentes de 13 a 17 já repensando o seu consumo, porque entendem que eles vão encarar um mundo diferente daquele que seus pais encararam. E só para vocês terem um pouco da noção do universo que a gente está analisando aqui, isso tem mais de 25 bilhões de views só de conteúdos que falam especificamente sobre longevidade e mais de 1 bilhão de engajamentos aqui analisados em todas essas plataformas. Então, o primeiro mensagem-chave é a gente entender que, de novo, longevidade não é igual à economia prateada. A economia prateada é parte do assunto, mas existe um universo muito mais amplo a ser compreendido quando a gente fala disso. O segundo ponto é entender que, e a gente lá dentro tem visto isso na prática, as empresas que começaram a tomar decisões estratégicas de negócio mesmo, de inovação, de audiências, entendendo isso que a gente está falando, estão tendo um nível de crescimento em relevância e engajamento acima dos seus competidores. Só que para fazer isso é muito importante entender a fundo assim, qual é o real impacto desse movimento na sua indústria especificamente. E uma das coisas que a gente consegue ver lá na Winning é entender para qualquer movimento cultural quais são os universos de maior afinidade com esse movimento específico. Então, no caso de... Aqui eu não estou mostrando todos, tá? São só alguns exemplos. No caso de longevidade, o tamanho da bola é o tamanho da afinidade. Tá? Uma das indústrias que está sendo mais impactada já é a indústria de bancos, a indústria financeira. Quem aqui trabalha com bancos, finanças, ou enfim? Faz sentido, né, gente? Pensa que dentro desse movimento as pessoas precisam repensar qual é o seu planejamento financeiro para o longo prazo. E isso traz para a mesa uma série de oportunidades de inovação de produto, seja de investimentos, seja da forma como você
faz educação financeira, por aí vai. Mas não é o único. É evidente que existe um impacto muito grande em todo o universo de beleza, de medicina, um impacto gigantesco na indústria de alimentação, de exercícios físicos e por aí vai. Tá? E aqui é só para realmente fazer o ponto de que a gente já enxerga os impactos desse movimento em tomadas de decisões concretas de negócios em cada uma dessas indústrias e em muitas outras que, enfim, depois a gente pode se aprofundar. Vou citar 2 exemplos, casos legais da gente conhecer. Quem aqui já ouviu falar da Zoe? Zoe é uma empresa, é uma startup que trouxe uma solução para ajudar as pessoas a identificarem, fazerem o melhor diagnóstico de como está a sua saúde nas suas próprias casas, de uma forma muito simples. Então você vai lá, bota a sua saliva lá no aparelhozinho deles e tal, e com base nisso ele como se fosse um personal nutricionista que começa a te trazer recomendações personalizadas sobre como você pode ajustar os seus hábitos alimentares para ter uma vida mais saudável no longo prazo. E eles estão bombando, estão crescendo pra caramba. Junto com isso, a gente vê alimentos integrais como um segmento, uma categoria que vem crescendo de relevância junto com esse movimento e por aí vai. Um outro exemplo legal de todo mundo conhecer, a Rare Beauty, né, que sempre teve no DNA da marca um cuidado, né, por acessibilidade, se destacou muito por entender que existia uma oportunidade de pensar em embalagens mais inclusivas, aí sim para as pessoas bem mais velhas. Esse caso, essa embalagem é um creme de mão, que também pode ser usado como massageador, que para pessoas de idade avançada é realmente funcional e tem um papel super bacana, ainda mais se você lida com questões específicas como artrite e por aí vai. Então, são só 2 exemplos, entre muitos outros, mas o ponto aqui é a gente entender que os impactos da longevidade nas diferentes indústrias já chegou. E as empresas e marcas que estão se antecipando e dando os primeiros passos de forma relevante e pertinente nessa direção, a gente vê nos dados, elas estão se destacando, engajando e sendo relevantes na cultura. O terceiro grande ponto que eu queria destacar é entender que existe uma tendência, existe um comportamento bastante recorrente no mundo das marcas, que é generalizar sempre as questões, né? E a gente tentar ultradefinir qualquer que seja o assunto como, então é isso que está acontecendo. Mas a verdade é que quando a gente entra em qualquer uma dessas indústrias, em qualquer um desses universos, e analisa essa interseção entre longevidade e suas categorias, a verdade é que existe um espectro infinito de oportunidades lá dentro. Aqui eu vou só ilustrar, uma das coisas que a nossa tecnologia consegue fazer é te ajudar a mapear quais são os nichos culturais mais pertinentes dentro de qualquer movimento, dentro de qualquer categoria, e te ajudar a ver o tamanho das coisas, seja por país, por audiência, entender quais que são os maiores, quais que estão crescendo mais rápido, enfim. E esses aqui são alguns dos nichos que estão nessa interseção entre saúde, beleza e longevidade. Então, você tem desde o biohacking, que está bombando, até o healthy eating, skin makeup, né, para peles maduras, remédios mais naturais. Quem aqui está usando desodorante natural? Levanta a mão aqui. Desodorante natural é um assunto que praticamente não existia, né? Há 3, 4 anos atrás. Hoje você vai numa farmácia, não há farmácia no Brasil que não tenha ali uma linha toda de desodorantes naturais. E esse é o tipo de comportamento, o tipo de assunto que vai crescer de relevância junto com tudo isso que a gente está falando aqui. E o último motivo, e o último ponto, antes que meu tempo termine, é uma reflexão. Que a gente vive num contexto, num zeitgeist, num contexto de mundo, principalmente quem trabalha com conteúdo, influência, extremamente pautado pela ideia do fast, né? Então, é o fast fashion, é o conteúdo curto, é aquele universo de muitas coisas, tudo ao mesmo tempo agora. E é muito interessante ver nos dados como, junto com esse movimento, a gente vê um comportamento contrário, crescendo, e crescendo de forma muito acelerada, que tem a ver com slow living. E isso se traduz no consumo de vídeo. Aqui no Brasil, assim, né, acho que a nossa indústria falou muito de TikTok, que sem dúvida nenhuma tem um papel protagonista no mundo de hoje, só que junto com o boom do TikTok teve o boom do YouTube nas televisões do Brasil.
E o YouTube hoje é um player dominante nas televisões do Brasil. Está aí a Cazé TV transformando a forma como se consome futebol, por trazer um conteúdo que conecta os apaixonados pelo assunto com todo o universo que vive em volta do futebol, muito, muito além do jogo e dos 90 minutos. Mas esse comportamento do crescente interesse por um slow living e conteúdos longos, e, enfim, tudo que você pode conectar com isso, é algo que a gente vê de forma muito clara nos dados. Tá? Então, existe quando a gente compara alguns dos nichos mais relevantes, esse tema do slow living, ele vem ganhando um protagonismo muito grande, do ponto de vista quantitativo mesmo. Isso passa pelas pessoas valorizarem tempo de qualidade entre elas. Então, uma das coisas que a gente ajudou a Coca a mapear, a Coca-Cola, por exemplo, era esse ritual do Girl Therapy Moment, das meninas querendo encontrar suas melhores amigas e ter um tempo de qualidade para conversar sobre a vida e tomar uma coca juntos, seja o impacto que isso tem na indústria de viagens e por aí vai. Tá? Então, essas são só quatro expressões fundamentais que ia deixar elas no radar aí de todo mundo. Só que, muito para além das quatro, né, da questão de longevidade não ser só sobre economia prateada, ela ser relevante para um universo muito mais amplo de pessoas, dessa cultura de longevidade já está impactando quase todas as indústrias e oferecendo oportunidades de negócio muito clara, com um espectro de oportunidades dentro de cada uma delas e trazendo movimentos como slow living de forma bastante acentuada. Acima disso tudo é deixar essa reflexão da gente olhar realmente para os dados e entender quais são as reais tendências e separar isso do que é hype. E com isso, muito claro, tenho certeza que todo mundo aqui vai tomar decisões estratégicas melhores e construir negócios cada vez mais relevantes daqui para frente. Show? E com isso, acho que o meu tempo acabou. Obrigado, pessoal. Fica o convite para o próximo.